Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez a essa série, o Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. Sempre eu repito no início por que tomei esse caminho. O Evangelho de João, eu chamo a atenção por ser o mais espiritualizado de todos os 4 Evangelhos de Jesus. O Evangelho oficiais de Jesus é o de Lucas, do Marcos, do Mateus e do João. O do João é o que você realmente pode entender o Cristo. O Cristo realmente é mais fácil nesse Evangelho. O Evangelho de João, ele é como se fosse uma galeria que você vai passando por vários compartimentos. Eu sempre chamo a atenção dessa obra de arte. Todos os evangelhos, não tenha dúvida que foi muito bem escrito. O Lucas, então, é um poeta para escrever. Mas o João, ele escreve para o mundo mesmo entender o Cristo. Então, por isso que é o mais espiritualizado de todos os 4 evangelhos. E, normalmente, o Espiritismo, porque o Espiritismo é a chave para você entender o Jesus, sobretudo no Evangelho do João, é a chave. E o Inconsciente Puro, porque a forma que eu peguei do trabalho do Jorge André, eu tenho sempre citado, até para alguns, como curiosidade, entrar e buscar os trabalhos do Jorge André. Ele tem alguns livros na Federação Espírita, livros do Jorge André, Federação Espírita Brasileira. Dá para você ver e começar a entender esse mestre que foi não é, porque está no mundo espiritual, mas deixou um trabalho fantástico. Então o Inconsciente Puro é para você entender a parte divina nossa. Então você compreendendo o inconsciente do Cristo, você vai compreender as possibilidades imensas do seu inconsciente. Você compreendendo o inconsciente do Cristo, a melhor maneira de compreender é através do Evangelho do João. E compreendendo isto, você vê as possibilidades imensas quando você trouxer para a sua consciência esta informação do seu inconsciente puro. Aí você vai entender por que é que eu venho chamando a atenção nessa sequência. O Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. Então o tema de hoje é a ressurreição de Lázaro. O que você vai encontrar no Evangelho, no capítulo 11? Eu sempre também repito, escolhi a tradução atualizada do Ferreira, porque é a mais lida aqui no Brasil, embora tenha outras traduções belíssimas, a de Jerusalém, a do Haroldo Dutra, tem o Severino também que deixou um trabalho bom sobre o Evangelho, mas eu escolhi esta de propósito, porque é a mais lida, principalmente pelos nossos companheirinhos evangélicos. Então, por isso que eu escolhi. Então, o tema é a ressurreição de Lázaro. Eu vou, como é grande o capítulo, porque você veja, nesse capítulo, o João escreve, desde o versículo 1, ele vai do versículo 1 até o versículo 46, então ele fica grande. Então eu vou ler uma parte, nós vamos conversar sobre essa parte, depois nós vamos avançando para não ficar cansativo. Mas o João escreve e o Ferreira traduziu assim. Você pode olhar até na Bíblia, quem tiver Bíblia pode ler essa ressurreição de Lázaro. Por exemplo, o João, só ele que registrou isto, os outros evangelhos não registrou, mas o João registra. Ele diz assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte,
e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez à Judéia. Disseram os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltar para lá. Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disse-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, que estavam dizendo, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, lá no pensamento deles lá. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer mais e vamos ter com ele. Então Tomé, chamado de Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para que morremos com ele. Então vamos, a primeira, você vai começar a entender por que o Espiritismo é muito fantástico para entender. No Evangelho, tem 3 casos de ressurreição registrados no Evangelho. Tem essa ressurreição do Lázaro, tem a ressurreição da filha do Jairo e tem a ressurreição do filho da viúva de Naim. E todas as 3, se você olhar, ler com atenção, você vai ver que Jesus diz em todas as 3, ele disse, apenas Lázaro está dormindo. Ele está dormindo, ele chama a sessão, ele diz que ele está dormindo. Lázaro, olha como ele diz, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Ele diz adormeceu, mas ele diz de novo que a menina Talita estava dormindo, por que ele diz isso? Jesus fez questão de dizer, eu vim cumprir as leis. Quando alguém desencarna, quando o cordão prateado e dourado é cortado, não volta mais. Se Jesus fizesse alguém que tinha desencarnado voltar, aí ele estava descumprindo a lei, mas ele veio cumprir a lei. Apenas o Lázaro estava dormindo. Podia ter entrado numa letargia, numa catalepsia, sei lá o que é que ele entrou, que existem essas mortes aparentes, principalmente no passado, que não tinha capacidade de examinar como tem hoje. Então Jesus, ele disse que esse fenômeno era para glorificar a Deus. Você imagine o significado disto. Ele tinha estado lá, os judeus quiseram persegui-lo, apedrejá-lo, ele veio embora, já estava em outra cidade, quando recebe o recado da Marta, dizendo que ele estava muito mal. E ele vai, mas ele já diz ali, 2 dias depois, quando ele vai, que ele diz já tinha morrido, ou seja, já estava enterrado, mas ainda estava ligado, não tinha desencarnado. É muito interessante esta compreensão, porque as pessoas pensam que foi, não, apenas ele estava desacordado. E então Jesus vai até esse caminho. Aí você começa a entender, olha o Espiritismo explicando de uma forma que você pode entender que o que chama de milagres é o que o João Evangelista chama de sinais. Estes sinais que ele está chamando a atenção.
Ele diz, as irmãs, ele diz, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ele está chamando a atenção para isso. E os discípulos acham estranho, então não precisa ir se está adormecido, mas ele diz que tem que ir. E até o Tomé fica preocupado e diz para ele, chama, então vamos, para que nós também pudéssemos morrer com ele, achando que vai morrer. Mas Jesus chama a atenção. Não são 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia para acrescentar, nosso irmão Lázaro apenas adormeceu, mas vou para despertá-lo. Porque a luz do dia é muito interessante. O dia é como Jesus disse, tem 12 horas. Durante o dia, eu fico imaginando um jovem que poderia usar a força da juventude no caminho de fazer tantas coisas, e às vezes ele não presta atenção no dia, e às vezes quer fazer quando chega a noite, a hora de fazer agora. Eu lembro, às vezes eu vejo pessoas que quando já está no fim da existência, já na cama, e diz, eu poderia ter feito tanta coisa. Mas enquanto é dia, a hora de você fazer. Aproveita. E Jesus está dizendo de dia, porque ele sabia que ainda não tinha chegado a hora da noite dele. Ele sabia que ainda não chegou o momento do término do trabalho dele aqui. Então ele sabia, ele não tinha medo. Agora nós que estamos ainda reencarnados e que não temos consciência espiritual na sabedoria do Mestre Jesus, então é bom ficar sempre atento, porque nós não sabemos que hora que chega a noite. Feliz de quem aproveita a hora do dia para trabalhar, para ajudar, para praticar as leis divinas, para seguir as pegadas do Mestre Jesus. Feliz de quem faz isto. Como no caso, esses três, o Lázaro, a Maria e a Marta, esses três irmãos, seguiam. Mas aí o João escreve ainda, chegando Jesus, quando ele chega lá em Betânia, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Lá naquela região, eles colocavam as pessoas num buraco, tinha lá normalmente uma gruta, e cobria com a pedra. Não fazia esse estilo que nós fazemos hoje, cobrir de terra, aquela era diferente, a gruta. Que geralmente cobria, tinha uma pedra que tapava a gruta. Chegando Lázaro, e já havia sepultado há 4 dias. 4 dias, porque tinha até pessoas que achavam que podia voltar, mas dizia que no 4º dia ninguém voltava. Acho que de propósito Jesus faz isso, para chamar a atenção. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinha vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Imagine 2 irmãs perto do irmão. Tinha um significado muito grande o jeito do sexo masculino. Igual a viúva Naim tinha perdido um filho. Igual, às vezes, a esposa perde o marido, viúva. Tinha uma conotação muito forte naquele tempo. E vieram consolar as duas, porque eram pessoas queridas ali na região. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo, quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-se Jesus, teu irmão há de ressurgir-se. Eu sei, explicou Marta, mas ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia, que era assim que a maioria dos judeus acreditava. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim não morrerá eternamente.
Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Depois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistava com ele. E os judeus que estavam com Maria em casa e a consolaram, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu acho interessante a lição. A Marta e Maria, nós ainda vamos falar sobre essas duas, que são duas pessoas fantásticas. A Marta era uma trabalhadora, a trabalhadora do Cristo, mas era uma trabalhadora do lado externo. A Marta, sempre você vai ver no Evangelho, ela estava preparando a casa, cozinhando a casa, preparando várias partes, você vai ver essa parte. A Marta trabalhando. E a Maria, ela estava sempre aos pés de Jesus. Maria estava aos pés de Jesus todas as vezes que o Evangelho trata de Maria, ela aos pés. É muito interessante. É como se Marta trabalhasse o lado externo da sua compreensão crística. É como se um trabalhador, ele trabalha externamente para o Cristo, acreditando no Cristo, sabendo que Cristo é o Messias. Mas Maria é como se trabalhasse o lado interno dela, trabalhasse já o inconsciente dela. Por isso que às vezes há alguns desentendimentos, todos os dois estão trabalhando, mas um na visão externa. Tem muito religioso que trabalha intensamente a sua religiosidade, mas só no lado externo. E às vezes muito pouco no lado interno. E o lado interno é o mais importante de trabalhar. Por isso que Jesus diz: Marta, Marta, a melhor parte de Maria eu não vou tirar, que nós vamos discutir na frente. Então ele não entendia, e a Marta não entendia, e diz: mestre, se eu estivesse aqui, mas eu acredito. E Jesus disse para ela, diz: Marta, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, explicou Marta, ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela acreditava, mas ainda não entendia, porque a parte interna, a do inconsciente puro, ela não estava trabalhando. Porque Jesus diz, ou seja, aquele que crê em mim mesmo, que acordou o seu inconsciente puro, acordou a parte crística que está dentro dele, nunca mais morrerá, viverá eternamente, porque essa é que é a vida, a verdadeira vida está aí. E Jesus veio para alimentar a vida e dar vida em abundância. Então Jesus está chamando a atenção dela, mas ela, lógico que não está entendendo. A Maria já entende mais, mas ainda fica daquele jeito, ainda chorando. Maria chegou no lugar onde estava Jesus, né? Vendo ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou os pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu, e perguntou: onde sepultaste? Ela respondeu: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disse aos judeus: veja quanto amava. Jesus chorou. A compaixão, aliás, tem uns episódios que Jesus chorou,
que é riquíssimo, é belo você ver aquela cena de Jesus chorando em Jerusalém, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, eu queria juntar você como uma galinha junto os pintainhos, e ainda não compreenderam ainda. Ele chora aqui de compaixão pelo sofrimento das duas, da Maria, do sofrimento da ideia do irmão, de compaixão, mas ele sabia que a glória de Deus seria exaltada dentro de poucos instantes. Mas alguns objetivaram. Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, em cuja entrada tinha posto uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. Você imagina aquela cena, está uma multidão ali em volta. Jesus sempre estava aquela multidão. E Jesus chega em frente à gruta e diz: tirai a pedra. Disse Marta, a irmã do morto, do Lázaro: Senhor, já cheira mal, porque já é o 4º dia. Ela pensou que Jesus ia querer tirar, ela não entendeu. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se credes, verás a glória de Deus? Olha, imagina todo mundo em silêncio, ele falando. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando as mãos para os céus, você imagina aquela cena, aquela multidão, Jesus levantando as mãos para os céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. Ele faz questão de dizer: eu falei que tu sempre me ouvias, mas para que a multidão pudesse entender que foi tu que me enviaste. Tendo visto isto, clamou em voz alta. Você imagina a cena em voz alta: Lázaro, vem para fora. Imagina, ele fala com a voz firme, aquilo ressoa para todo mundo: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com atadura e o rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Você imagina a cena, mas agora imagine Jesus quando ele ensina. É para todas as épocas, é para acordar todos nós. Nós somos os velhos Lázaros que estamos de volta aqui, os Lázaros. Somos nós, que tem o nome José, Maria, Pedro, Dolores, Simão, qualquer outro nome, mas somos os mesmos. Quando Jesus diz sai, ele pede para o sujeito, usa o termo dele, que ele usa o termo Lázaro, vem para fora. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: vem para fora, sai desse sepulcro que você está envolvido, sai, dizendo para nós. Ele diz: desatai-o e deixai-o, ou seja, sai do sepulcro que você está preso, o sepulcro da raiva, do ódio, da mágoa, do sentimento de culpa, de inferioridade, de remorso, de culpa, que é uma coisa terrível, de vontade de se vingar, de ódio. Ele diz: sai desse sepulcro. Ele diz: desatai o nó e deixai ir. Ou seja, agora que você acordou, que você tem um consciente puro, a parte crística que está em você, é como ele diz: desatai os nós que te amarra, as algemas que te prende, as algemas do ódio, da raiva, da mágoa. Desatai e agora vai embora. Você está livre, você está se libertando dessas amarras terríveis. Quem começa a acreditar no Cristo, ele começa a acreditar em Deus. E Deus ama seus filhos. E Deus dá condição imensa de você
levantar e anda. Ele não disse, ele não foi lá, mandou buscar alguém tirar o Lázaro. Porque quando alguém está preso no sepulcro, nesse sepulcro das vidas, você que tem que dizer ao sujeito, levanta, anda, sai. Porque se alguém está, você ainda é coitadinho. É preciso se levantar, andar, sai. E se liberta das amarras que está te prendendo. Existe isto, mas essas amarras servem só de aprendizado. O mais importante, que é o que Jesus veio fazer, acordar no Lázaro, em todos os lados da vida, é as possibilidades imensas de libertação que cada um de nós tem. E você imagine o que Jesus está dizendo naquela hora para Lázaro, que está dizendo para as multidões durante todo o tempo. Levanta. Lázaro estava dormido, adormecido, ele diz, acorda. É como se ele estivesse dizendo para ele, acorda, meu irmão. Você, em vez de amar, você está praticando desamores, acorda. Acorda enquanto é dia, porque quando chega a noite você talvez não possa acordar mais. Acorda enquanto é dia. Trabalha no bem enquanto você pode. Trabalha na bondade, na caridade, na fraternidade. Ama enquanto você pode, porque o amor, ele funciona assim. Vamos imaginar, Jesus é a luz do mundo, nós sabemos disso. É como se fosse aqui uma grande labareda. Jesus é essa grande labareda. E nós vamos chegar com uma velinha, miudinha, velinha de 1 centímetro, de 10, de 20, de 50, de 1 metro, de 2 metros, sei lá qual é o tamanho dessa vela. E você acende uma velinha pequena, vai iluminar pouquinho, uma maior ilumina a maior. E tem gente que leva a vela, está molhada de água, de sujeira, chega lá, só faz fumaça e barulho, não faz ainda, não acende, porque na hora que você acender a sua vela, lamparina, nessa labareda chamada Jesus, ela nunca mais se apaga, porque essa luz é eterna, porque a luz de Jesus é a luz de Deus, e sendo a luz de Deus, você também possui, só que você precisa fazer isso, acordar dentro de você. Aí o João escreve, muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. E outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Você imagina o impacto que isso causou, os feitos. Que você vai ver o próprio Evangelho do João, daqui a pouco, lá em outro capítulo, ele chamando a atenção que o caso do Lázaro foi tão impactante que eles, além de tramar a morte de Jesus, começaram a tramar também a morte do Lázaro. Ou seja, quando você exemplifica o Cristo, pode ficar certo, alguns inimigos encarnados e inimigos desencarnados você também contrairá. Mas não esqueça, os amigos encarnados e os amigos desencarnados é muito maiores e mais poderosos para te ajudar. Por isso, não tenha medo em tomar o caminho do bem, porque se aparece 3 ou 4 para te criticar, tem centenas pronto para te defender. Você mesmo tem seu anjo da guarda, mentor espiritual, espíritos familiares, amigos, às vezes uma colônia inteira torcendo por você, milhares de almas, corações queridos torcendo por você. Não tenha medo de tomar o caminho do bem, não tenha medo de se filiar nessa corrente de trabalhadores do Mestre Jesus de Nazaré. Que teu inconsciente puro comece a acordar e lembre da lição de Lázaro, que é fantástica para todos nós. Levanta e anda, como diz Jesus. Deus te guarde, meu irmão. Vai com Deus. Deus proteja você, sua família, seus amigos, em todos os sentidos. E que Jesus te ajude a você ser realmente um espírita de verdade. Porque o espírita de verdade é um cristão autêntico. Graças a Deus. Até o próximo encontro nosso.